prostituição. Se de fato nós podemos perceber que para meninas de 12 anos, esse conceito não resta com viabilidade de aplicação. Porque se nós estamos falando de liberalidade no sentido de decisão, de consciência e, portanto, do livre exercício dos direitos civis, essas meninas não possuem isso. A grande discussão da atualidade referente às associações de prostitutas, que em alguns países como Finlândia, como Suíça, agora a França está discutindo isso, a prostituição passa a ser percebida como crime. Em alguns lugares, como no Canadá, prostituir-se, porque tem toda uma questão de influência social negativa, entende-se como conduta inaceitável. E exatamente por isso, nessas sociedades, prostituir-se é crime. Já no Brasil, nós temos um movimento contrário. Infelizmente, esse movimento contrário também é pelo desvalor, pelos espaços, pelos conceitos, pela erotização que nós sofremos. A mídia, sim, apregoa com relação ao trato da mulher. Então, nós vemos muito no Brasil associações de prostitutas. Em Mato Grosso tem associações de prostitutas. No Rio de Janeiro tem associações de prostitutas que estão ali para defender os interesses das prostitutas. Só que o condicionamento, a comercialização do corpo, a atrelação disso como uma apropriação e, por isso, coisificação, é condicionamento de gênero. Ou seja, nós estamos protegendo algo que é tremendamente maléfico para a sociedade, para as próprias estruturas no que se refere à coisificação, à apropriação e, portanto, de gênero. Então, essa antropóloga, ela vem discutindo essa questão da sentença, da decisão dessa corte, do Superior Tribunal de Justiça, que foi unânime, tá, gente? Esse grupo, essa Câmara decidiu por unanimidade. Apesar desse voto relator dessa ministra, da Tereza, nós sabemos muito bem que ali havia uma congruência de ideias nesse sentido. Ou seja, a aceitação dessas garotas. E o pior, constava no decisório que essas garotas já se dedicavam à prática de atividades sexuais desde longa data. Olha o que o Brasil faz, o que ele está reconhecendo oficialmente o que ele faz com as suas crianças. E isso pegou muito mal. Quando eu estava para proferir a palestra lá em Londres, eu falei, e agora? As pessoas vão indagar. Porque eu vim aqui falar sobre a evolução do Brasil na questão do combate à violência doméstica contra a mulher e, no entanto, o Superior Tribunal de Justiça toma uma decisão como essa. Então, foi problemático e eu tive que reconhecer oficialmente que há avanços e retrocessos. E esse era um retrocesso que deveria ser enfrentado. A pressão foi tão grande internacional e a sociedade, através das manifestações de pesquisas das universidades públicas, também fizeram pressão. E, por isso mesmo, essa decisão do Superior Tribunal de Justiça veio a ser anulada. Enfim, mas o que faz o Brasil ser o 11º pior país para se nascer mulher? É exatamente isso. Nós temos aqui situações de vulnerabilidade, situações de gênero que até então não foram tratadas. As situações sociais, de exclusão social da mulher, a inexistência de aparato público para igualar as mulheres no parlamento, como há, por exemplo, na Argentina, onde, independentemente do número de votos obtidos, é obrigatório que 40% das cadeiras sejam de mulheres, até se mudar a perspectiva de gênero para que tenhamos, sim, uma igualdade no que se refere às referências, na educação das pessoas, na formação intelectiva das pessoas. Enfim, então, exatamente por causa da pobreza, praticamente, de um número significativo de mulheres retratado pelo G20, também pela situação
né, das crianças que estão submetidas à prostituição, são 250 mil crianças por ano no Brasil submetidas à prostituição e ao turismo sexual. Pela delimitação minoritária absurda, menor até que países da África, com referência à participação da mulher no Congresso Nacional, o Brasil se encontra com o 11º colocado. É lógico que isso considera a violência doméstica praticada contra a mulher, o número de assassinatos que nós temos aqui, né, as ocorrências dentro da ambiência doméstica, porque 70% de todos os assassinatos de mulheres ocorrem no ambiente do lar. Então, isso realmente é um dado significativo. Aqui o caso que eu já até abordei, mas com mais detalhamentos, né, isso foi denunciado pelo Jornal da Record no ano de 2010 e explorado mais agora em 2012. Nós tivemos a situação lá do estado da Geórgia, né, aquilo que eu falei para vocês, com relação ao turismo sexual de crianças e adolescentes. Essas empresas, agências de turismo, catalogavam empresas nacionais, empresas nossas, por sinal, algumas aqui de Salvador, outras do Rio de Janeiro, de São Paulo, inclusive de Mato Grosso, da região do Pantanal, para o turismo sexual. Essas empresas lá dos Estados Unidos, que são concentradas mais no estado da Geórgia, estão respondendo a processo. Só que no Brasil nós não temos o correspondente. Então as nossas empresas estão funcionando, que ofertam turismo sexual, sem nenhuma quebra de continuidade. Então isso é um verdadeiro absurdo. O que nós temos aqui é como se houvesse uma legitimidade para a exploração sexual infanto-juvenil. Outra questão que a gente precisa abordar é da reprodução de certos padrões que se encontram na Bíblia. Nós sabemos muito bem que a sociedade ela caminha, né? E esse caminhar da sociedade, ele está representado, né, uma parte da passagem histórica, né, da construção do desenvolvimento humano, das conquistas, das situações da sociedade em si, se encontram na Bíblia, né? Aqui vocês vão ver, por exemplo, uma passagem que legitima a entrega das filhas. Não que esse seja um comportamento aceito por Deus, né? Ló, quando vê todas aquelas pessoas ali em sua porta, em Gênesis 18, 19, e com medo de que aquelas pessoas fizessem mal às pessoas que se encontravam, que eram tidos como anjos, né, que se encontravam em sua residência, ele vai e oferta as 2 filhas virgens. Então, certos padrões de desvalor ali atribuídos na Bíblia, que são reproduzidos na sociedade, porque havia uma construção de desvalor pela própria condição física, né, de vulnerabilidade da mulher. E isso é utilizado cientificamente nas mais diversas abordagens para se entender quais os elementos que podem atestar os espaços femininos e os espaços masculinos. Aqui eu trago, né, a representação dos piores países, que são os primeiros aqui, e os melhores países para se nascer mulher. O melhor país para se nascer mulher é o Canadá. Aí vem a Alemanha, né, o estado Londres, né, a Inglaterra, aí a Austrália, a França, e aí, numa evolução, nós temos aqui o Brasil em 11º, né, a Índia como sendo um dos piores países, imagine, pior até que a Arábia Saudita. Eu não sei se vocês assistiram à venda, que não é crime os pais venderem os filhos na Índia, né? Só que as filhas é que são vendidas, os filhos não são vendidos. Só se legitima a venda das meninas. Então, são várias as situações para esse catálogo de
sociedade. Aqui os dados com relação às agressões. Nós vimos os dados com relação à violência sexual. Aqui nós temos os dados de agressão física contra a mulher. No leste europeu, nós temos 41% da população feminina que já sofreu agressões físicas. Aqui na Ásia, por exemplo, é muito comum o feticídio. As estatísticas das africanas, por exemplo, 80% ou mais de toda a população que se encontra na África de mulheres se encontram excisadas. O que significa isso? Significa que elas não têm mais o clítoris, ou seja, não possuem mais prazer sexual, né? No Brasil, 60% das ocorrências de violência estão relacionadas à ambiência doméstica, com relação ao cônjuge ou ex-cônjuge. E aqui vem um número mais significativo, porque esse 60% também engloba as novas situações trazidas pela Lei 11.340, que são as relações também entre namorados. Tá? Porque o entendimento que há uma relação afetiva e, portanto, responde perante a Lei 11.340. Aqui, né, um dado também dos Estados Unidos, que a cada 15 segundos uma mulher é espancada. No Peru, 51% da população feminina agredida. Esse é um grande problema que nós estamos enfrentando hoje. O que está acontecendo nas baladas? Não sei se vocês acompanharam esse caso específico, mas uma filha de um juiz de São Paulo, ela foi para a balada e simplesmente colocaram Progesterex. Junto com isso aqui, Rofinol. Quando você tem o Rofinol, primeiramente eles colocam na bebida o Rofinol. E essa pessoa se encontra normal, conversando, como se tivesse lúcida. Ela tem total movimentos, não tem problema nenhum. Então ela saiu da boate com esses 8 homens. Eles colocaram isso na bebida dela e isso está tendo outras ocorrências. Esse é um caso específico que eu estou citando. E aí eles levam ela para esse motel e lá todos mantêm relação sexual com ela. Só que eles usam para que eles não venham a ter qualquer situação dela engravidar ou qualquer situação, né, que venha comprometê-los mais adiante, eles usam também Progesterex. E aí causa também a esterilidade irreversível na mulher. Essa droga é usada para esterilizar animais e está sendo usada em pessoas, junto com o Rofinol. Está muito comum a utilização dessas substâncias em boates. Nós já tivemos 2 ocorrências lá em Mato Grosso, mas o maior número de ocorrências se encontra em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então, isso é muito sério. É mais um dado, né, que deve ser levantado com relação a essas situações, essa apropriação, essa condição de gênero, enfim, esse formato de sociedade que precisa ser superado. Para vocês terem uma ideia da gravidade disso. O Brasil tem 241 rotas de tráfico de meninas e de mulheres. Gente, isso é seríssimo. Se não houver um combate, um investimento com relação à nova formação, né, as pessoas terem valor em si, pela humanidade, né, pela existência humana, não considerando, né, sobreposições em decorrência de sexo, ou outra qualquer, nós vamos assistir isso, nessas situações absurdas de exploração de crianças e adolescentes e também de mulheres. É terrível, e eu não sei se vocês acompanharam, nós tivemos a exposição no GNT de vários dados com relação a algumas sociedades e de um programa que fala, esse Nefarious, né? É um nome fictício que ele colocou,
e ele fala de um caso específico em que essa vítima conseguiu escapar. E ela retrata como que é esse ambiente do tráfico de mulheres e de meninas. Elas são obrigadas, logo após serem traficadas, né, são levadas para outros locais, enfim. Eles vestem elas com trajes mínimos e colocam essas mulheres para desfilarem para os homens que vão comprá-las. São feitos leilões dessas meninas. Se forem virgens, os leilões são em valores maiores. Então elas passam, eles pegam nela, viram ela, e ela fala que ela se sentia analisada como se fosse gado, como se fosse boi. Era como ela se sentia. Ela ficou durante 2 anos presa nesse local. Normalmente são locais em que os muros são muito altos, há seguranças e câmeras por todos os lados, e os quartos são individualizados. Há drogas, porque essas meninas elas são drogadas para serem mantidas naquela ambiência. No início, elas são algemadas nas camas, né? Então, são situações das mais diversas. As que são virgens são leiloadas para grandes investimentos. Não sei se vocês assistiram o filme Busca Implacável, mas é algo bastante parecido com aquilo, tá? Algumas regiões, como Espanha, Itália e França, têm muita ocorrência de leilões de meninas que são utilizadas para exploração sexual. Bom, esse senhor aqui, ele está fazendo um detalhamento, e vocês podem olhar nesse site Exodus Crime, né, que ele está fazendo simplesmente como se fosse um filme, um documentário referente a essas meninas que se encontram traficadas. E ele tem por base essa menina que conseguiu escapar. Então ele vai fazer o detalhamento de onde que ela morava, onde que ela ficava, qual é a região, para onde que eles são encaminhados, como que se comportam, quem são as pessoas. E ela fala que recebia gente de todos os lugares do mundo ali. Então é algo muito sério, muito grave, e é um reconhecimento de que esse mundo é o que mais cresce como indústria ilícita. Olha só, é o que mais cresce no mundo. Então isso é muito grave e nós precisamos realmente compreender as situações dessas ocorrências. Mas no Brasil, apesar de nós termos já catalogadas essas 241 rotas de exploração, de tráfico, não há uma política pública, até porque a Delegacia Federal ela não tem sequer instrumental para estar presente nesses locais, mas se sabe, né, que sai principalmente pela região da Amazônia, né, essa região do Rio de Janeiro, do Porto de São Paulo, de Santos, de São Paulo, que saem esse tráficos de meninas, de adolescentes e de crianças. Já se sabe isso. Só falta realmente política pública que possa ser eficaz para essas situações. E o mais terrível de tudo isso é que depois que eles exploram sexualmente essas meninas, quando elas já chegam numa certa situação de uso, né, de estrago, até de doença física, e não há mais interesse na comercialização sexual dessas meninas, dessas mulheres, eles simplesmente fazem o comércio de órgãos dessas mulheres. Ou seja, elas são mortas e vai se vender rim, fígado, pulmão. Esse é o valor em euros de cada órgão dessas mulheres traficadas, dessas meninas que são traficadas. Então, isso é muito sério. Entender a questão de gênero, essa apropriação, ou seja, olha só, elas são vendidas aos pedaços, né? Olha que coisa mais louca. Não há mais interesse na exploração sexual dessas mulheres, dessas meninas, e querem ainda ganhar dinheiro de alguma forma. A vida dela não tem mais significado nenhum para eles. Eles não querem custo, eles não querem pagar tratamento de ninguém.
se tiver com algum problema, até porque, como elas são drogadas, elas desenvolvem psicopatias. E exatamente por causa do desenvolvimento dessas psicopatias e dos mais diferentes ocorrências com relação à situação mesmo de exploração, porque vocês imaginam o nível de estresse, a questão do abandono, o fato de estar longe de casa. Isso a gente falando, gente, quando a gente pensa no adulto já é bastante difícil, né? Agora vocês imaginam numa criança que é levada para tráfico com 5, 6 anos de idade. Isso é terrível. Isso é deprimente. Elas são acondicionadas, são exploradas sexualmente das mais diversas formas e depois ainda são vendidas aos pedaços. Então é algo muito sério, muito grave, que precisa ser tratado. Os condicionamentos de gêneros são condicionamentos que retiram valor humano, que inibe as potencialidades de cada um dentro de suas existências, de seus sonhos, das suas construções. Não sei se vocês acompanharam uma pesquisa do ano de 2010, eu até estava comentando, a doutora Karine, que é de São Paulo, ela tem um livro, inclusive, publicado, seria bom você adquirir, já que você tem interesse em trabalhar essa temática, e ela faz um levantamento com relação às situações de gênero no ambiente de trabalho. E ela cataloga, eu achei muito interessante, que ela traz dados de empresas específicas e coloca, por exemplo, Coca-Cola, Natura, Avon, Boticário. Ela traz essas empresas e começa a relatar os quadros de diretoria, qual vem a ser o salário, faz a entrevista com essas pessoas e pergunta qual que é o salário, e assim ela vai medindo as diferenças salariais entre homens e mulheres. O interessante é que 98% de todos os cargos de direção pertencem a homens. E quando há o exercício de cargo de direção equivalente de um homem e de uma mulher, há uma diferença. A mulher recebe tão somente 70% do salário recebido do homem. E o interessante é que nós temos na nossa Constituição vários princípios, de isonomia, questão do valor humano, da dignidade humana, critérios com relação aos direitos fundamentais dentro do artigo 5º da Constituição Federal, que dá uma inerência ao conceito de igualdade dentro do critério de isonomia. Eu só posso fazer tratamento diferenciado quando a realidade social exigir que eu faça. Mas quando a realidade social é equivalente, eu não tenho porquê, eu não tenho justificativa, eu não tenho razão, eu não tenho normativa capaz